Olá, tudo bem? Iremos fazer uma breve análise de institutos processuais penais, tendo em vista o que foi decidido no habeas corpus de número 193.726, apreciado na data de hoje pelo órgão plenário do Supremo Tribunal Federal. Este habeas corpus debate problemas em torno da competência da denominada Operação Lava Jato. Chamamos a atenção inicialmente que os designativos das operações não têm previsão legal e, a nosso ver, propiciam o que eu denomino de coletivização do vulgo, ou seja, acabam ensejando uma publicidade opressiva dos julgamentos criminais. Tirando este problema, a questão é que o STF nulificou vários processos na Operação Lava Jato, em especial considerando problemas da competência. A competência é uma noção estrutural. Ela é uma noção sintática que visa proteger garantias fundamentais do Estado democrático de direito. Se nós formos dividir a competência, nós temos vários critérios que visam a escolha do juiz que vai conduzir um determinado processo criminal. Naquela operação, que acabou gerando vários processos, nós temos alguns problemas que são apontados pela doutrina de processo penal. E eu geralmente menciono 4 regras de competência que estariam maculadas naquela hipótese. A primeira delas, que é posta em dúvida, é a competência material em razão da matéria. Isto é, crimes relacionados à Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, não são de competência da Justiça Federal, migram para a Justiça Estadual. Aí vocês podem me perguntar, Rosmar, é possível se julgar um crime pela Justiça Federal em relação à vítima, sociedade de economia mista, como é a Petrobras? A resposta é afirmativa, desde que existam indícios de delitos federais conexos. Então, a primeira regra que é posta em dúvida é a regra da competência em razão da matéria. A segunda, que também é muito debatida na doutrina, é o problema da competência territorial, ratione loci, ou em razão do lugar. Isso porque se firmou no juízo de Curitiba o chamado juízo universal, com a aplicação de uma outra regra derivada e polêmica, que é a regra da prevenção. Isto é, o juízo prevento é aquele que primeiro conhece do assunto e, em razão disso, todos os processos são distribuídos a ele. No processo penal, afirmam que a regra de prevenção não seria constitucional. Isso porque o juízo prévio a respeito daquele tema acaba conduzindo a cognição do magistrado, o conhecimento do magistrado, a uma determinada direção. E aí sustentam. A regra de prevenção, na verdade, deveria tornar o juízo impedido e não canalizar processos a ele, porque ele já teria pré-compreensão sobre determinados assuntos. Bom, além dessas 2 regras que mencionamos, uma outra que está ao redor é o problema da conexão. A conexão é, bem dizer, uma regra de modificação da competência, não é de fixação, ela é muito mais de modificação. E por quê? Porque juízos competentes em territórios diversos deixam de sê-lo para se fixar a competência em um juiz que não seria ordinariamente competente. Então, aquele fórum acabou reunindo vários crimes que teriam sido cometidos em várias localidades do Brasil. Isso seria um inconveniente. E quanto à regra em si, da conexão, os critérios que estão no artigo 76 não teriam sido usados de maneira adequada. Ou seja, o nosso critério penal não é o que se chama de ponto comum entre o assunto e outro. Ou seja, não é porque os crimes são todos de desvio que devem ser reunidos em um juízo determinado. Não é? As nossas regras elas envolvem conexão entre sujeitos interessados no cometimento de uma empreitada única ou de vários delitos. São as disposições que estão no artigo 76 do Código de Processo Penal, a exemplo da conexão intersubjetiva concursal, conexão instrumental,
ou conexão finalística. Nenhuma dessas hipóteses foram as usadas para reunir processos naquele fato. Ou seja, nós procuramos identificar os elementos que justificaram a reunião de fatos, e estes elementos eram muito mais em relação a argumentos do processo civil. Em um procedimento administrativo, junto ao tribunal ao qual estava vinculado o juízo, foi dito que no procedimento lava-jato não se aplicavam as regras do procedimento comum. A nosso ver, uma afirmação que teria sido equivocada. Além dessas três disposições que acabamos de mencionar, competência em razão da matéria, competência em razão do local, conexão, e ao lado dessas três regras a prevenção, nós temos o problema do equilíbrio da distribuição. A regra de distribuição é uma regra subsidiária para a fixação da competência. Na Justiça Federal, geralmente é distribuído um processo para o juiz titular e o processo seguinte para o juiz substituto. Ou seja, nós temos regras que buscam equilibrar a distribuição entre um juiz e outro. É o que é normal, principalmente em termos de sorteio do primeiro procedimento investigativo. E a partir dali, o encaminhar de todos os processos que estejam relacionados àquele procedimento investigativo. No caso, como houve a aplicação da prevenção, acabou que o juízo se agigantou com a quantidade de fatos muito grande, né, para ser apreciado e julgado adequadamente. Aí agora veio o Supremo Tribunal Federal e declarou a nulidade de todas as ações relacionadas a este habeas corpus que estamos mencionando. Corrigindo e falando de uma maneira mais técnica, a ação ela não é propriamente nulificada. O que é objeto de nulidade, e nulidade absoluta, porque a violação é grave, de regra de competência, que é a regra das regras, ou seja, aquela da qual emana, isso justifica todos os procedimentos concretos, justificam todos os procedimentos concretos, a regra de competência, ela enseja a nulidade absoluta do processo, e não bem da ação. E sendo classificado como nulidade absoluta, a aplicação consequencial é de invalidação, isto é, torna sem efeito todo e qualquer procedimento que migrou de um juízo incompetente. Isso decorre do princípio do juiz natural e das nossas regras democráticas, de lógica. Em outras palavras, para a ordenação de uma pretensão penal em termos de concretização em uma sentença, nós precisamos observar um devido processo legal. Assim como o nosso processamento de conhecimento humano precisa também de uma ordenação cognitiva, para que a gente produza raciocínios também corretos. Em relação ainda àquele procedimento, foi afirmado o problema probatório. Quando nós falamos de prova, nós nos reportamos à teoria da decisão. Na verdade, eu relaciono a teoria da decisão com a teoria da norma e com a teoria do ato jurídico. A teoria da decisão, por sua vez, também depende da teoria da prova e da teoria do delito. Então, não será prova qualquer elemento empírico. A prova é o juízo normativo que você relaciona com o elemento empírico a partir de regras bem delimitadas. Isso é o que nós denominamos de construtivismo lógico-semântico, ou seja, nós precisamos de conceitos bem demarcados para apreciar com uma redução do subjetivismo. Subjetivismo sempre vai haver, porque afinal de contas é o juiz que está no vértice normativo. No entanto, é justamente as disposições de natureza semântica, sintática e o link pragmático que delimita e contorna o arbítrio e o abuso estatal. Eu espero que tenham gostado, bons estudos, um grande abraço, até a próxima.